Olá, eu me chamo João Elias Jovito Matias e vou apresentar o trabalho intitulado Geometria Riemanniana, um estudo sobre os principais resultados e aplicações, orientado pelo professor Dr. Heraldo Almeida Lima Júnior. Bem, meu trabalho está dividido em 6 partes, a começar pela introdução. Então, do que se trata a geometria riemanniana? Ela, na verdade, é uma generalização da geometria diferencial, alterando este contexto para dimensões maiores. É válido salientar ainda que a geometria riemanniana possui uma métrica positiva definida. Aqui a gente tem a imagem do fundador, digamos assim, dessa teoria, que é o Riemann, daí o nome geometria riemanniana. Bem, falando um pouco agora sobre objetivos, o que eu vou tentar fazer nessa apresentação é demonstrar 3 resultados principais. São eles: o teorema de Cartan, as variações da energia e o teorema de Bonnet-Myers. É claro que durante a vigência do projeto a gente viu diversos outros resultados, mas como o tempo é curto, eu resolvi focar nesses 3. Falando um pouco sobre a metodologia utilizada, durante a vigência do projeto realizamos reuniões semanais com o objetivo de discutir os conteúdos propostos. Além disso, para um melhor entendimento da apresentação, eu separei alguns pré-requisitos. O conceito de variedade diferenciável, para resumir, basicamente generaliza o conceito de superfície, só que ao invés de a gente trabalhar em 3 dimensões, a gente vai trabalhar em n dimensões. Outro conceito importante é o conceito de geodésica, que a grosso modo é a menor distância ligando 2 pontos em uma variedade, certo? Ou seja, a geodésica minimiza o comprimento de arco de uma curva. Outro conceito que é importante é a definição de campo de Jacobi, que interliga 2 assuntos fundamentais da geometria riemanniana, que é o conceito de geodésica e o conceito de curvatura. E uma forma de descrever esse campo de Jacobi está justamente escrito no corolário 1. Falando ainda de conceitos importantes, eu cito agora o conceito de transporte paralelo, que, como o próprio nome sugere, é o transporte de um vetor de um ponto na variedade para outro paralelamente, como a figura sugere. Bem, a gente ainda vai utilizar as expressões das curvaturas de Riemann, seccional e de Ritz, descritas respectivamente na definição 2. Utilizamos também a definição de variedades completas, que são descritas nas afirmações equivalentes do teorema 1, que é o teorema de Hopf-Riemann. Bem, a gente ainda tem os conceitos relacionados à variação. O que é importante destacar dessa definição 2 é a letra A, que diz que quando o parâmetro S de uma variação se anula, a variação vai ser a própria curva aplicada no parâmetro T, certo? O conceito de variação própria, que vai dar justamente os pontos de extremidade da curva, como descrito nessa equação em destaque, e também o conceito da derivada da variação quando o parâmetro S se anula, que vai ser justamente o campo variacional V aplicado sobre o parâmetro T. Bem, esse lema ele traz uma informação bastante importante, porque, como a gente viu, as geodésicas minimizam o comprimento de arco. Só que, além disso, esse lema diz que as geodésicas também minimizam a energia, e a energia é descrita por essa integral. Bem, e por fim, é importante que a gente conheça o conceito de curvas vizinhas, que é justamente onde está definido aquele parâmetro S que a gente viu anteriormente, e que é possível, através dessa proposição 3, determinar um campo variacional que se anula nas extremidades, escolhendo o f como uma variação própria. Partindo agora para os resultados e discussões, antes da gente mostrar o teorema de Cartan, a gente precisa de uma construção bem específica de 2 funções em torno de 2 variedades, m e m'. A primeira função é a função f, que carrega uma isometria linear no plano tangente das variedades, e a aplicação exponencial também nas 2 variedades. E a segunda função é a função φ, que também carrega a isometria linear, mas ao invés de carregar a aplicação exponencial, carrega o transporte paralelo nas 2 variedades. Então, o teorema de Cartan ele vai dizer que se essa igualdade de curvaturas é satisfeita, a gente tem uma isometria local. Portanto, a gente consegue determinar a métrica de m' a partir da curvatura. Então, para a gente fazer isso, a gente constrói o campo de Jacobi em termos de uma geodésica normalizada para os 2 casos, tanto para a variedade M quanto para a variedade m'. E aí, agora basta a gente mostrar que os módulos desses campos de Jacobi são os mesmos, porque assim a métrica é a mesma. E para a gente demonstrar isso, basta provar que o campo de Jacobi em m' é igual à derivada da função f no ponto Q aplicada sobre o campo de Jacobi na variedade M.
E para fazer isso, basta a gente aplicar o corolário 1. E assim a gente demonstra o teorema de Cartan. O nosso segundo resultado é relativo às variações da energia. A primeira variação da energia ela é descrita por essa equação 1 sobre uma curva C. E a gente fala em derivadas laterais porque a gente vai analisar as partições dessa curva C. Para fazer a demonstração, é só a gente aplicar a fórmula da energia. E aí a gente utiliza a simetria da conexão e uma manipulação algébrica para obter essa equação 2. E fazendo S igual a zero na equação 2, a gente obtém a primeira variação da energia. A segunda variação da energia é descrita pela equação 3. O que muda para a primeira variação é que agora a gente está analisando sobre uma geodésica e uma variação própria, o que facilita o cálculo. Bem, para fazer a demonstração é do mesmo jeito. Aplica a definição, deriva a energia duas vezes, a gente obtém essa expressão, onde o primeiro e o terceiro termo vão se anular, porque a variação é própria. Daí a gente utiliza a simetria da conexão e algumas manipulações algébricas em S igual a zero e obtém a fórmula da segunda variação da energia. Bem, e o nosso resultado principal é uma aplicação direta da segunda variação da energia e é o teorema de Bonnet-Myers, que vai dizer que uma variedade completa que satisfaz essa limitação para a curvatura de Hit, ela é compacta e limitada no diâmetro. Para a gente fazer essa demonstração, a gente considera uma geodésica normalizada em minimizante e basta provar que o comprimento dessa geodésica é menor ou igual que πr, porque por consequência o diâmetro também vai ser menor ou igual a πr. Bem, e aí a gente vai fazer essa prova por absurdo, né? Então a gente considera que é maior do que πr, constrói um campo variacional dessa forma, de tal forma que ele vai dar origem a uma variação própria. E aí aplicando a segunda variação da energia, a gente obtém essa expressão. Depois disso, a gente aplica o somatório dos dois lados para fazer a relação da curvatura de Hit com a curvatura seccional e aplica as hipóteses. Desta forma, obtemos uma segunda variação da energia negativa, e pelo lema 1 isso é um absurdo, porque vimos que uma geodésica minimizante também minimiza a energia. Por fim, podemos concluir que o trabalho é de suma importância para entender os conteúdos abordados na geometria riemanniana, assim como serve de base para o estudo de geometrias não euclidianas. Aqui estão algumas referências. Muito obrigado.